Olá a todos, é um prazer estar no 17º Congresso Brasileiro de Ensino Superior à Distância, o ESUD 2020. Meu nome é Germana Costa Paixão, eu sou professora e coordenadora do curso de Ciências Biológicas à Distância da Universidade Estadual do Ceará, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil. E junto com os colegas Rayane Ribeiro, Leustene Vieira, Lídia Pantoja, eu venho apresentar o trabalho intitulado Replanejar a docência na educação à distância no contexto da pandemia da Covid-19. Bom, como não é novidade para todos, 2020 vem sendo um ano extremamente desafiador para todos nós no mundo inteiro e em várias áreas, especialmente na saúde. Mas uma enorme repercussão a pandemia trouxe na área educacional. Então, de dezembro de 2019, as notícias de que uma série de casos de pneumonia surgiu na cidade de Wuhan, na China, pareciam não ser um grande problema. No entanto, em março de 2020, a Covid-19 foi caracterizada como uma pandemia. E segundo a Unesco, aproximadamente 1,5 bilhão de estudantes foram afetados devido ao fechamento de instituições escolares em pelo menos 192 países do mundo. Nesse momento de pandemia, o mundo se viu diante da necessidade de continuarmos os estudos, mas dessa vez dentro de casa. Então houve toda uma adoção do ensino no modo remoto. Porém, alguns equívocos foram feitos nesse momento, onde as pessoas confundiam o ensino remoto, feito de forma aligeirada, com a educação à distância, uma modalidade de ensino já bastante consolidada e que exige planejamento prévio. O curso de Ciências Biológicas à Distância, assim como todos os demais cursos à distância, embora tragam no seu nome o termo à distância, ele permite incluir uma carga horária presencial por meio de encontros presenciais nos polos de apoio presenciais, onde acontecem inúmeras atividades, como atividades práticas de laboratório, viagens de campo, visitas técnicas, os estágios supervisionados e a aplicação de provas sob fiscalização. No entanto, nesse momento, até mesmo a educação à distância, ela foi atingida por essa pandemia, onde os cursos, a exemplo do nosso, que utilizam uma parte da carga horária para a educação, para atividades presenciais, se viu na necessidade de remodelar o seu sistema educacional, substituindo as atividades síncronas e as atividades presenciais por outros modelos de atividades, incorporando novas tecnologias de informação e comunicação. Assim, alguns pesquisadores, como Rodrigues em 2020 e Just em 2020 também, ponderam que a aplicação do termo EAD para atividades remotas realizadas exclusivamente em razão da Covid-19 é errônea, pois esse modelo do ensino remoto, ele é bem diferente da modalidade à distância, já que na nossa modalidade à distância nós temos atividades didático-pedagógicas previamente planejadas e elaboradas para a concretização de ações voltadas ao ensino e aprendizagem de maneira contínua, e não para ser aplicada em um momento estanque, tá bom? Dessa forma, a Covid-19 ela mudou completamente o cenário de ensino, não só dos cursos presenciais, mas também dos cursos à distância. Nesse momento foi necessário a gente repensar os planejamentos dos cursos à distância para que a gente pudesse adaptar as atividades pensadas para serem de formas presenciais para uma prática remota, visto que a gente vai permanecer nesse isolamento educacional, pelo menos até o final de 2020, para sermos bastante otimistas. Assim, o objetivo do presente trabalho foi discutir planejamentos que foram formulados em um momento prévio à Covid e depois durante a Covid. Então, nós analisamos esses planejamentos antes e depois, no âmbito do curso de licenciatura de Ciências Biológicas à Distância, oferecida em 7 municípios diferentes do estado do Ceará. Trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa, exploratória, descritiva e que aborda um estudo de caso. Os dados foram coletados junto a 7 turmas que funcionam em 7 municípios do estado do Ceará.
foram avaliados 22 planejamentos, sendo 11 planejamentos de disciplinas realizadas antes do contexto da pandemia e 11 planejamentos que precisaram ser readequados ao longo da pandemia. Os nossos planejamentos didáticos, eles são feitos com pelo menos 3, 4 meses de antecedência do início das aulas. Então, os nossos planejamentos, eles são feitos por uma equipe composta de professores formadores, tutores à distância, tutores presenciais, assistentes à docência, e eles envolvem tanto atividades assíncronas como atividades síncronas e atividades presenciais. Dentre as atividades assíncronas, as mais comuns são aquelas que envolvem os fóruns de discussões no ambiente virtual de aprendizagem, que no nosso caso é o Moodle. Temos algumas atividades síncronas como chats e temos encontros presenciais onde, em média, para cada disciplina, existem 2 encontros, 2 finais de semana em que o professor se desloca até o polo de apoio presencial para executar atividades como aulas práticas de laboratório, viagens de campo, visitas técnicas, orientações de estágio supervisionado, orientações de monografias de TCCs, dentre outras coisas. Então, durante esse período de 2020.1, no finalzinho do semestre, a gente se viu na necessidade de reformular todos os nossos planejamentos que contemplavam encontros presenciais, que contemplavam atividades em equipe, que exigiriam um encontro presencial dessas pessoas, também a aplicação das provas, porque todas as nossas provas são aplicadas nos laboratórios de informática disponíveis nos polos de apoio presencial. Então, nós pegamos esses 11 planejamentos prévios, com esses 11 planejamentos trans-pandemia, totalizando 22 planejamentos, e avaliamos e comparamos cada planejamento antes e depois no que diz respeito ao número de atividades que precisaram ser adicionadas, suprimidas ou substituídas, a alteração na duração do tempo de cada atividade, a adição de novas tecnologias, de novas ferramentas, principalmente, por exemplo, o uso do canal do YouTube, a substituição dos encontros presenciais, fazendo adaptações para o ensino remoto, e a alteração de estratégias para avaliação dos alunos, o número de atividades de avaliação e as formas de avaliação dos alunos. Então, a partir desses critérios, nós avaliamos os planejamentos antes e depois de pandemia, para poder analisarmos quais foram os ajustes que nós precisamos fazer para poder a gente concluir o semestre letivo com êxito. Nós utilizamos os planejamentos de 11 disciplinas, sendo 5 correspondente ao 5º semestre letivo dos alunos e 6 correspondente ao 7º semestre letivo dos alunos. Nós tivemos um conjunto de disciplinas bem variadas, desde disciplinas pedagógicas como didática e os estágios supervisionados, tanto o estágio supervisionado no ensino fundamental como no ensino médio, como disciplinas mais científicas, como microbiologia, parasitologia, zoologia de cordados. Também tivemos projeto de trabalho de conclusão de curso e a disciplina de Libras. Dessa forma, quais foram as principais mudanças, o que é que nós tivemos como resultados? Quais foram as principais mudanças vistas nas nossas atividades, nos nossos planejamentos? Com relação às atividades assíncronas, nós precisamos registrar mudanças em 6 disciplinas. Essas mudanças aconteceram principalmente devido ao isolamento social, porque eram atividades que solicitavam atividades em equipe, que solicitavam visitas em algumas instituições, para a partir da vivência dessas experiências, elas reproduzirem testemunhos de determinadas disciplinas, Então, também tivemos que fazer algumas alterações no que diz respeito à data de entrega, principalmente no começo da pandemia, onde nós fomos surpreendidos, ninguém estava preparado para aquilo dali. Algumas disciplinas pediam a realização de seminários nos polos, e esses seminários tiveram que ser substituídos, Então, não os seminários, mas a forma como esses seminários foram abordados. No local dos seminários presenciais, nós substituímos por seminários que fossem transmitidos via Google Meet ou via YouTube,
As disciplinas que mais sofreram alterações, sem dúvida nenhuma, foram as disciplinas relacionadas aos estágios supervisionados, já que nos estágios supervisionados os alunos têm uma carga horária significativa, representativa de vivência nas escolas, né? Também tivemos que fazer adaptações em disciplinas que tinham práticas de laboratório, né? Substituindo essas práticas de laboratório por vídeos, por simulações de aulas práticas em vídeos. Bom, uma outra alteração muito significativa disse respeito à realização dos encontros presenciais, que foram todos substituídos por encontros remotos utilizando a ferramenta do Google Meet, que naquele momento tinha uma capacidade para até 250 pessoas, atendendo plenamente ao nosso público, uma vez que as nossas turmas se constituem de 30 a 40 alunos, né? Nós escolhemos utilizar o Google Meet porque a nossa instituição ela dispõe de uma parceria com a Google para a utilização do pacote do G Suite. Então, o Google Meet, as aulas remotas, elas utilizando essa ferramenta, substituíram todas as aulas presenciais nos polos. De uma forma geral, a experiência ela foi considerada exitosa tanto pelos alunos, quanto pelos professores formadores, quanto pelos tutores. No entanto, mesmo sendo nosso público um público de educação à distância, nossos alunos enfrentaram sim problemas com a internet. Por quê? Porque nós temos alunos que não têm condição ou não acessam a internet em casa e muitas vezes, para executar suas atividades, precisam se deslocar ou para os laboratórios de informática dos polos de apoio presencial, ou para lan houses, ou para casas de alunos. Como nesse momento de isolamento social, os polos de apoio presencial não estavam podendo receber os nossos alunos, as lan houses estavam proibidas de serem abertas e também não era permitido ir para a casa de amigos, o aluno tinha que ter acesso à internet da sua casa e que nem sempre isso foi possível, né? Então, nós tivemos, sem falar que muita gente utilizando a internet, especialmente em interiores mais distantes aqui da capital do Ceará, de Fortaleza, fazia com que nós tivéssemos muitos problemas de instabilidade de acesso à internet, falta de energia. Então, nós tivemos que, mesmo estando num curso à distância, repensar todas essas práticas, flexibilizar a entrega de atividades, flexibilizar a participação dos alunos durante esses momentos síncronos, né? Nós realizamos a gravação de todas as aulas para disponibilizar para esses alunos para que eles pudessem estar assistindo num momento mais oportuno, né? Além dessa mudança de modo de estudo do aluno, o professor também foi profundamente modificado, porque de uma hora para outra, sem um preparo prévio, os professores tiveram que se tornar youtubers, gravar muitas videoaulas, né? Aprender a utilizar sistemas de videoconferências. Isso porque, mesmo reforçando o nosso curso sendo curso à distância, nós tínhamos uma carga horária bem representativa, presencial e que teve que ser substituído rapidamente por conta da pandemia. Só que essa substituição ela não foi feita de forma aligeirada, aleatória e sem estudos. Para isso, toda a equipe multidisciplinar do curso se debruçou nos planejamentos prévios para fazer todas as adaptações de modo que não houvesse uma perda significativa na qualidade do ensino. Procuramos também não mudar muito a rotina do aluno, já que naquele momento o aluno estava com toda a sua vida revirada. Sua vida pessoal, sua vida profissional, muitos perderam empregos, muitos perderam familiares. Então nós tentamos, ao máximo, manter o planejamento já previsto, desde que houvesse possibilidade real das ferramentas serem utilizadas, né? Deslocamos as avaliações que eram feitas ao longo do semestre para o final do semestre, né? Então, as avaliações que são feitas sempre quando acaba uma disciplina, elas foram deslocadas e todas foram feitas somente no final do semestre. Tivemos também, né, que aprender a utilizar outras tecnologias que nós não utilizávamos tão comumente. Então, isso trouxe um momento de enriquecimento para a equipe.
né? Nós tivemos que aprender a incorporar vídeos nos canais do YouTube, nós tivemos que descobrir ou conhecer um pouco mais diferentes aplicativos para a produção de animações, de histórias em quadrinhos, de mapas conceituais, de paródias, né? O TikTok foi uma febre por aí, né? O próprio o YouTube e os podcasts. Então, o que é que nós podemos verificar? Se as tecnologias de informação já eram importantes dentro da modalidade EAD, nesse momento em que nós tivemos que substituir os momentos presenciais por momentos de educação remota, nós tivemos ainda mais que valorizar as TICs, né? Então, novos recursos foram incorporados e todos juntos, professores, tutores e alunos, tiveram que ampliar os seus caminhos de aprendizado, incluindo ferramentas à distância e ferramentas remotas que nós ainda não tínhamos utilizado. Dessa forma, ao final dessa experiência, desse primeiro semestre letivo de 2020, que foi um semestre extremamente desafiador, nossa equipe ponderou que a necessidade de adaptação e a reinvenção do sistema educacional pelas instituições de ensino nos trouxe ganhos muito grandes. Nós não somos mais os mesmos professores que nós éramos até março desse ano. A adesão ao modelo de ensino remoto, mesmo nos cursos onde já existem a educação à distância, nos trouxe novas perspectivas, ampliou novas perspectivas tanto para professores como para tutores, mas também como os alunos. E nós precisamos adaptar todas as nossas disciplinas, fazendo um ajuste no nível de complexidade, incluindo novas ferramentas tecnológicas e tendo a percepção e a flexibilidade de que os alunos, mesmo de cursos à distância, não tinham todos as mesmas oportunidades de acesso à internet. Então, nós inserimos bastante tecnologia, nós replanejamos prazos de entrega, nós repensamos melhores estratégias e acreditamos que saímos desse momento um pouco mais ricos do que entramos. Então, esse foi o relato de caso que eu gostaria de compartilhar com vocês e agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando as nossas descobertas e a nossa nova forma de ver a educação à distância junto com o ensino remoto que essa pandemia trouxe para a gente. Obrigada a todos, eu fico à disposição para vocês, através do meu contato. O meu e-mail é germana.paixão@ues.br.